Não ensine a criança a adoecer. Quarta parte. Educar para viver com saúde. Como tratar a criança sadia, aprender com os erros dos outros, direitos e responsabilidades, a educação dos adultos para valorizar a saúde. Como tratar a criança sadia? A Organização Mundial da Saúde, OMS, organismo sanitário internacional integrante da Organização das Nações Unidas, fundada em 1948, define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez, uma definição mais ou menos vaga. Quando se diz que a saúde é direito do cidadão e um dever do Estado, ao aceitarmos essa transferência de responsabilidade, nós estamos nos colocando sob o domínio de um tipo de cultura que ainda premia a doença. Definir saúde ou doença é delimitar parâmetros pessoais e momentâneos baseados em um conhecimento real e flexível. Isso é tarefa de vivência de cada um. O que caracteriza uma criança sadia? Aquela que obedece aos comandos dos adultos, por mais sem sentido que pareça? A que brinca e mostra suas habilidades cognitivas e motoras nos momentos da vida em família? A que dorme quando os pais desejam? A que não tosse, espirra, tem febre, vomita ou tem diarreia quando os pais têm algo mais importante para fazer? A que come tudo o que lhe colocam na frente? Será a que se encontra dentro dos padrões pré-determinados para a maioria? Todos os aspectos positivos da criança devem ser ressaltados, seja nos hábitos quanto na postura psicológica. Na medida do possível, os negativos devem ser ignorados. Exemplo. Rinites e sinusites de fundo alérgico são doenças a cada dia mais comuns. Aproveite uma fase de melhora para levar a criança até um parque, respire fundo e diga: Nossa, criança, sinta como é bom respirar, a mente fica mais clara, ficamos mais alegres e felizes e mais bonitos. Veja como é gostoso respirar, que diferença do estado que ficamos quando nosso nariz está entupido. Use da criatividade e reforce a importância de cuidarmos da saúde. A proflexia é tudo. Diz um sábio provérbio chinês que devemos nos preocupar quando tudo está bem. A proposta do livro, quanto ao assunto, é manter a observação do que é bom ou não para nosso corpo e vida, e evitar que a doença represente ganho de qualquer tipo. Aprender com os erros dos outros. Que a experiência é tudo na fixação do aprendizado é indiscutível. No entanto, também é uma grande verdade que dói menos aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Certas experiências sofridas de tanto serem repetidas por milhões de criaturas, bilhões de vezes, poderiam ser arquivadas no inconsciente como impróprias. Qual o impedimento? Somos seres incríveis, mesmo vivendo em um tipo de curto-circuito evolutivo, pois misturamos lampejos de genialidade com atitudes de verdadeiro cabeça dura. Fumar é um exemplo. Milhões de todas as idades já provaram que esse hábito produz doenças de evolução lenta, sofrida e mortal. No entanto, outros tantos gênios em muitas áreas da vida continuam fumando. Depois é aquela choradeira. Deve fazer parte da educação, de forma rotineira, a análise das pessoas doentes que fazem parte do universo de convivência. Lógico que evitando o julgamento crítico. Quando as crianças percebem que sempre há uma ligação entre comportamento, personalidade e doença, além da lei de causa e efeito em andamento, com certeza um dia somarão a essas observações as próprias de estar em saúde ou doente. Cabe aos pais participarem do processo e analisar suas próprias experiências junto com a criança. Essa atitude de compartilhar vivências retira dessa reflexão o caráter de julgamento ou crítica. Ninguém está sendo comparado, a única finalidade é aprender a valorizar a saúde antes que seja perdida. Direitos e responsabilidades. Quando educados em um ambiente de pessoas claras no que dizem e coerentes no que fazem, nós temos mais chances de progredir sem sofrer, reduzindo a possibilidade de doença. As atitudes simples e bem intencionadas têm a capacidade de despertar rapidamente a noção de direitos, deveres e responsabilidade, frente a nós próprios e aos outros. Temos o direito e a liberdade de fazer tudo o que nós quisermos, desde que estejamos dispostos a pagar o preço. A criança deve compreender isso bem cedo. É importante também que aprenda que nosso livre-arbítrio é limitado pelo do outro, e o divisor é a soberania emocional mais ou menos desenvolvida.
Especialmente na vida em família, deve ficar claro que problema de um é igual ao problema de todos. Temos o direito de experimentar adoecer, não zelando pela nossa saúde. E o dever é o de não reclamar dos tratamentos, nem das limitações e sofrimentos que a doença possa trazer consigo. Enquanto crianças, nós temos o direito de cometer todos os abusos que desejarmos com guloseimas, gelados, pé no chão, mudanças térmicas súbitas, crise de irritabilidade, ciúme, inveja. E também não podemos ser tolhidos no direito de experimentar a sensação de febre, o desconforto da dor, do mal-estar, do vômito, a dificuldade de deglutir, enfim, todas as pequenas lições tão necessárias à compreensão da doença, da diferença entre saúde e doença, e as várias possibilidades de cura. A educação dos adultos para valorizar a saúde. Para nos libertarmos dos conceitos que nos foram repassados com relação à saúde, doença e cura, é preciso redirecionar nosso olhar sobre o problema e criar motivação para tal empreendimento. A quem eu posso educar? Em primeiro lugar, a minha própria pessoa, e depois eu posso participar indiretamente da educação dos outros através da mudança de postura e do exemplo, evitando o discurso. De que forma eu posso ajudar as outras pessoas a se libertarem da cultura da doença? Evitando comentar a respeito das minhas doenças e sintomas. Não me entregando à doença, procurando manter atividades e responsabilidades na medida do possível. Desviando o assunto quando for alvo das lamúrias e comentários a respeito de doença, tomando cuidado para não valorizar nem desvalorizar as queixas dos outros. Basta copiar as crianças vítimas dos falatórios dos adultos. Entra por um lado, sai pelo outro. Não expressando suas observações a respeito do problema alheio. Evite conselhos e sugestões. Espere ser solicitado. Em certas ocasiões, é útil mostrar de forma clara e honesta o uso que a pessoa está fazendo de suas doenças e sintomas, colocando-as a serviço de seus interesses. Adoeci, e agora o que eu faço? Não existimos para sofrer. É preciso buscar ajuda, claro, mas durante o processo ou depois é preciso recolhimento íntimo. Então, fique a sós consigo mesmo e questione. O que desejo ganhar com essa doença? O que pretendo justificar com essa doença? Quem eu estou querendo punir com essa doença? Usamos a moléstia e o sofrimento para ganhar mais afeto, carinho e compaixão. A doença se torna álibi para perdas ou deixar de conquistar algo. Exemplo, alguns estudantes que vão prestar vestibular começam a adoecer no início do ano para justificar a possibilidade de não conseguir entrar na faculdade. A forma mais maluca de usar a doença é punir os em torno através dela. Nós usamos nosso sofrer e doenças para punir as pessoas que imaginamos não estejam correspondendo às nossas necessidades várias. No mundo inteiro, todos os dias, morrem milhares de pessoas brincando desse jogo. Exemplo, a pessoa está se sentindo usada e desvalorizada. A família só gasta. Então, para dar um puxão de orelha nos familiares, olha o que estão fazendo comigo. A pessoa faz um infarto e morre. É um longo trabalho, pois sair da zona de conforto é muito penoso para nós. Daí, nosso subconsciente vai opor resistência a essa forma de perceber nossa relação com a doença. A tendência é que continuemos nos enganando durante muito tempo, embora o conflito seja inevitável, e dia menos dia nós vamos ceder à verdade e tentar mudar. Considerações finais. Enquanto os ganhos secundários sobrepujarem as perdas com a doença, será quase impossível criar uma sociedade na qual a saúde tenha realmente valor e seja cultivada. A educação cria o padrão de atitudes de cada indivíduo e da comunidade, na qual ele está inserido. Caso esse grupo humano não tenha coragem de assumir a identidade própria, o problema torna-se quase insolúvel. Diante dessa verdade, é possível concluir que nosso sofrimento, como sociedade doentia, seja a falta de educação. E a doença também revela nossa pobreza de identificação explorada pela voracidade dos interesses do atual estilo de vida. Quem educa hoje? Nossa escala de valores transmitida de uma geração a outra prioriza a doença como mercadoria ou moeda de troca. Daí nós perdemos o senso do que seja estar saudável. Nesse contexto, é inevitável que a patologia seja usada para cativar, gerar atenção, carinho, abraço, beijo, justificar faltas na escola e no trabalho,
segundo os mais variados interesses de cada momento. Até a formação dos profissionais da área da saúde está direcionada para a patologia e como combatê-la, com menos ênfase em como evitá-la. Os estudantes são induzidos a acreditar que podem curar com tecnologia. Hoje, o papel educador da mídia e de ação rápida é crucial. A maior parte dos conceitos que fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas foi inserido no subconsciente através do sistema de repetição e transferência. Lógico que reformar um sistema tão complexo e de tantas variáveis ao mesmo tempo é complicado. Diz o bom senso que é melhor um passo de cada vez. E o primeiro será agir na educação fundamentada no uso dos recursos pedagógicos que se formam naturalmente no cotidiano, especialmente durante a doença. Novamente, como nos demais livros, eu não me preocupei em retirar as repetições e deixei parte das considerações finais como introdução. Claro que a concorrência da mídia não pode ser sobrepujada, mas quem sabe a repetição possa ajudar a incorporar alguns conceitos importantes. Parece à primeira vista uma missão impossível, mas não é. A maior dificuldade é reeducar os adultos, mas às vezes basta mudar o foco para perceber melhor. Com as crianças, tudo é mais simples e fácil, pois são dotadas de incrível capacidade de aprender, desde que haja interessados em ensinar. Se mostramos a ela que a moléstia é uma experiência que até pode se tornar útil, e não apenas um problema a ser resolvido, ela entenderá bem mais a origem de suas doenças, aprenderá a lidar com elas e assumirá a parcela de responsabilidade que lhe cabe. Esperamos que o leitor, ao final da leitura, tenha reduzido, na medida do possível, os ganhos primários e secundários com suas doenças e ajudado suas crianças de qualquer idade a tentar fazer o mesmo. Saúde. Américo Canhoto.